Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. E o tema que nós vamos tratar agora é bastante relevante para a fé cristã. Sabe qual é o assunto? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Afinal de contas, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que você não já cometeu esse pecado? O que de fato é blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que não há perdão para quem comete esse pecado? Por que esse pecado é tão grave assim? Será que o sacrifício de Cristo não é capaz de absolver esse pecado? De deletar essa culpa? Ou será que Deus perdoa uns pecados e outros não? Antes de responder essas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse pecado é citado 3 vezes nas Escrituras, nos Evangelhos sinóticos. Em Mateus 12, do versículo 30 ao 32, Marcos 3, de 28 a 30 e Lucas 12, o versículo 10. Estes 3 textos citam a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, na tentativa de entender o que é esse assunto, há diversas opiniões. Muitos teólogos tentam explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e nessa tentativa de explicar há diversas opiniões. Eu vou citar algumas delas. Alguns pais da igreja, como Atanásio, Hilário, Ambrósio, que eram pais da igreja, ele dizia que a blasfêmia contra o Espírito Santo era uma blasfêmia proferida contra a divindade de Jesus. João Crisóstomo, Jerônimo, que também eram pais da igreja, e Berkoff, um teólogo contemporâneo, dizia que a blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado que só podia ser cometido entre os contemporâneos de Jesus durante o seu ministério. Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, que eram filósofos e teólogos medievais, eles diziam que a blasfêmia contra o Espírito Santo era uma blasfêmia contra a terceira pessoa da divindade. Santo Agostinho, filósofo e teólogo do século V da era cristã, dizia que a blasfêmia contra o Espírito Santo era uma impenitência final, ou seja, permanecer no pecado até a morte. Há outros que dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Há outros que dizem que é a apostasia. Entretanto, há outros que dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionado a atribuir a Satanás os atos ou as ações notáveis de Jesus. Entre tantas opiniões, como eu já demonstrei para você, qual delas de fato pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? O qual delas, de fato, explica o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Entre tantas opiniões, inclusive entre as que eu citei, a mais comumente aceita é a que se refere ao contexto do texto em que essa blasfêmia é citada. Se você ler Mateus 12, o versículo 30 a 32, Marcos 3, de 28 a 30, você vai perceber que a blasfêmia contra o Espírito Santo, citada por Jesus, se dá dentro de um contexto em que escribas fariseus, eles atribuem a Jesus, aliás, ele atribui a Satanás uma obra miraculosa, notável de Jesus. E eles atribuem a Satanás porque eles não aceitavam Jesus como Messias prometido e como Filho de Deus. Com isso, nós entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador e se manter no pecado até a morte. Em outras palavras, blasfêmia contra o Espírito Santo é não se arrepender dos seus pecados por não crer em Jesus. Mas por que blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois você deve saber que o Espírito Santo, substancialmente, ele é igual ao Pai e ao Filho, mas ele tem uma função diferente no plano de salvação. E qual que é a sua função no plano de salvação? Está escrito em João 16, o versículo 8. A sua função é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é convencer o pecador de que Jesus é o único Salvador e de que ele deve se arrepender dos seus pecados.
Entretanto, há muitas pessoas que não se arrependem, infelizmente, e por não se arrepender, elas jamais serão perdoadas do seu pecado. Portanto, blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a convicção do Espírito de que Jesus é o único Salvador e de que você precisa se arrepender dos seus pecados. E por que não pode ser perdoado? Porque se não há arrependimento, não há como ser perdoado. Aliás, me permita citar uma fala de um teólogo do Reino Unido chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis disse o seguinte: existe dois tipos de pessoas. Uma que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e a outra a quem Deus diz, sua vontade seja feita. Ou seja, para aqueles que se arrependem, há perdão para os seus pecados, mas para aqueles que não se arrependem, não há perdão para os seus pecados. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição permanente a Jesus a ponto de morrer em seus pecados, porque ao longo da vida foi persuadido pelo Espírito a crer em Jesus, a se arrepender dos seus pecados, mas permaneceu rejeitando até a morte. E se ao longo dessa rejeição você não se arrependeu, o seu pecado não teve como ser perdoado. Não é que Deus não tenha poder de perdoar o seu pecado. Aliás, Deus nos perdoa incondicionalmente. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas Ele só perdoa se houver arrependimento. Então, se não houver arrependimento, você jamais será perdoado. E por fim, como saber se alguém cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que aquelas pessoas que ainda não conheciam Cristo, que tratava com escárnio, com zombaria, as ações do Espírito, né? Ou até mesmo aqueles que já estiveram na igreja e hoje estão desviados e que hoje zombam, né, das ações do Espírito que ocorrem na igreja. E essas pessoas, elas demonstrarem interesse em se voltar para Deus, demonstrarem arrependimento, será que para elas não há mais perdão? Deixa eu lhe dizer uma coisa, todas as vezes que as pessoas se arrependem dos seus pecados, pelo fato de ter se arrependido, ela já não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo só se dá quando a pessoa não se arrepende. Se ela sentiu tristeza, demonstrou interesse em mudar de direção, em voltar para Deus, não houve blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo só existe quando não há arrependimento. E aí, pessoal, gostou da temática? Conseguiu compreender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Aproveite para deixar aqui os seus comentários, nos seguir nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E te aguardo no próximo vídeo.